Boa tarde, sejam bem-vindas e bem-vindos ao 17º encontro do Clube do Conto, aqui nesse lugar maravilhoso, nesse oásis cultural, que é o Rocinante Sebo, graças aí à parceria com meu amigo Martin, com a Flavinha, né? E hoje a gente vai trabalhar dois pequenos contos de um dos maiores contistas brasileiros, sem dúvida, que é o Rubem Fonseca. O Rubem Fonseca é filho de pai e mãe portugueses, nasceu em Juiz de Fora, Minas Gerais, mas logo foi para o Rio de Janeiro, então a gente pode considerar que culturalmente, em termos de costumes, pensamento, ele foi criado no Rio de Janeiro, né? Ele fez um concurso e entrou para a Polícia Civil, mas nunca atuou, digamos assim, na rua, no combate direto ao crime. Sempre foi um policial de gabinete, com muito interesse na psicologia, inclusive fez um curso de psicologia, chegou a dar aula de psicologia na FGV, né? Depois da polícia, ele largou a polícia e trabalhou muitos anos na Light até ele conseguir viver somente de literatura, né? Ele faleceu também no Rio de Janeiro, aos 94 anos, quase com 95 anos, em 2010, né? E embora tenha estreado na literatura com 38 anos, ele produziu quase até a morte dele, ele continuou lançando livros, contos, etc. Ele publicou cerca de 12 romances e 18 livros de contos. Eu poderia dizer que o conto digamos assim, o ponto forte do Rubem Fonseca, embora ele tenha ótimos romances, como Agosto, que é um romance histórico, né? E como A Grande Arte, que eu considero um baita de um romance sobre a vingança. Aliás, ele tira de um verso de um poeta grego do século VII a.C., que diz que a grande arte dele é a lança e a capacidade de se vingar. O Rubem Fonseca também é uma espécie de unicórnio, porque normalmente você tem um autor ou autora que tem um grande sucesso junto à crítica, mas não é um sucesso de venda, não é um sucesso popular. E o Rubem Fonseca foi sucesso nos dois, um autor que sempre vendeu muito, muito, muito mesmo, né? E ganhou todos os prêmios possíveis. Ele ganhou o prêmio Jabuti 3 vezes, que é o maior prêmio da literatura brasileira. Ganhou o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte, que é um prêmio menos conhecido, mas também muito importante. Ganhou o prêmio Camões da língua portuguesa, que esse então é um prêmio assim reservadíssimo, né? Enfim, foi um autor extremamente reconhecido pela crítica ao mesmo tempo, porque ele foi muito, muito, muito incensado pelo público. Era uma figura interessante porque dizem que ele era muito afável, que ele era muito amigo, que ele era muito tranquilo, mas ele odiava a fama, praticamente não deixava tirarem foto dele, não dava entrevista, não ia a reuniões, não lançava livros, ficava escrevendo somente na dele, né? A temática do Rubem Fonseca, eu creio que também o fato dele ter feito bastante sucesso, eu creio que se deve também à temática dos seus contos, que abriu todo um novo campo para a literatura brasileira, para explorar a violência dos centros urbanos, né? Então, um grande tema dele é a violência, mas eu diria que o tema dele é menos a violência focalizada como uma coisa voyeurística, que a gente vai simplesmente ler sobre uma coisa violenta, mas sempre com um fundo moral e com um fundo psicológico. Quer dizer, o que levou esses personagens a agirem daquela maneira? Então, ele vai examinar a violência de todas as naturezas, desde a violência policial, a violência do traficante, mas também a violência da classe média, né? As coisas mais, digamos assim, mais aberrantes, mais bizarras, que ele começa a examinar, sobretudo no final da vida dele. Então é quase que um grande tratado sobre o lado nefasto, né, da natureza humana, né? Então ele é um autor sem dúvida pessimista, você não vai ler um conto do Rubem Fonseca que seja uma coisa muito positiva, mas teve um lado muito positivo, sobretudo na época da ditadura militar, que foi denunciar, né, o processo do que estava ocorrendo durante a ditadura militar. Esses dois contos que a gente vai analisar hoje, Passeio Noturno, eles são dois contos de 1975. E o que era o Brasil exatamente há 50 anos atrás, né?
Era o Brasil que tinha acabado de sair dos anos de 68 para 73, em que a gente teve o chamado milagre brasileiro, que a economia brasileira cresceu tremendamente, né? Mas não foi milagre nenhum. Os militares endividaram o país. Na época havia, na economia mundial, havia muito capital querendo ser aplicado do Japão, dos Estados Unidos, havia uma montanha de dinheiro que não sabia para onde ir. E os militares aplicaram esse dinheiro construindo usinas, construindo rodovias, né? Claro que com isso também gerando muitos recursos para as empreiteiras, né? Então todo esse processo de corrupção das empreiteiras e tal começou no regime militar. Foram eles que alimentaram essas empreiteiras e eles entraram fundo na corrupção também, né? O pessoal acha engraçado. O pessoal diz que o militar não é corrupto. Os militares foram muito corruptos. Eles embolsaram muito dinheiro, né? Ao mesmo tempo, outro processo que ocorreu foi o processo de concentração enorme de renda, né? Com uma pauperização da classe trabalhadora, uma pauperização tão criminosa que a gente começou a ter uma série de epidemias, né? Como, por exemplo, a meningite, que graçavam exatamente porque as crianças da classe trabalhadora estavam passando fome, estavam morrendo de fome, né? Então, a gente tem um aumento enorme dos acidentes de trabalho, que para compensar o salário mais baixo, o pessoal começava a pegar, né, hora extra em cima de hora extra, né? A gente teve um processo também de enorme imigração para as grandes cidades, né, que não estavam preparadas para receber esses migrantes todos. Então houve um enorme crescimento, um crescimento desordenado das cidades, desordenado de favelas, que era o jeito que o pessoal tinha para conseguir se estabelecer. O crime organizado começou também a se estruturar e a usar essas favelas como ponto de revenda de droga. Enfim, a gente tem a construção do monstro, né, e dos tentáculos desse monstro que a gente tem hoje há 50 anos atrás. Então a gente tem esse contexto de um crescimento, de um enriquecimento muito grande de uma parcela mínima da população, e do outro lado a gente tem o verdadeiro holocausto da classe trabalhadora, né, com condições de vida terríveis. Bom, então isso dito, o Rubem Fonseca, ele lança um livro chamado Feliz Ano Novo. Não confundir com Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubem de Paz, que ele é anterior. O Feliz Ano Novo, ele tem um conto do mesmo nome, que é um conto em que três bandidos, né, que estão acostumados com a prática do crime, eles estão morrendo de fome, literalmente, né, e resolvem, no dia do Ano Novo, no dia 31 de dezembro, entrar numa festa de bacana e barbarizar a festa, né, conseguir recursos ali. Eles entram, estupram e matam duas mulheres, sendo uma delas uma senhora mais velha, matam dois homens só para mostrar, para o outro que o uso de uma determinada arma levava o homem a ficar colado na parede. Então ele mata esses dois homens para isso, né? E depois eles vão embora e chegam lá no lugar onde eles guardam, né, os tesouros deles, as armas e tal, dão para uma senhora guardar, e um deles vira para o outro e fala Feliz Ano Novo, né? E essa violência, esse descolamento, né, entre as classes, surgimento de um ódio também, isso tudo é muito claro nesse livro. E aí esse livro foi proibido e foi recolhido pela censura, em 1975. Eu era um jovem de 15 anos e já tinha comprado o meu, né? Pela primeira vez, eu senti que eu tinha driblado a ditadura. Eu tinha vencido a ditadura, porque quando eles proibiram, eu já tinha o meu. Então esse é o contexto explosivo, mas também de denúncia, em que estão inseridos esses dois contos, né? A gente não pode ler os contos sem saber de que livro eles vieram, de que autor, qual era a época em que eles foram publicados. Talvez hoje eles não tenham o mesmo impacto, né? Mas a gente tem que pensar como é que era anteriormente, tá? Feito isso, vou ler os contos então. Olha, fiz uma introdução de quase 10 minutos e o pessoal não chegou, viu? Não adianta. Passeio Noturno, parte 1. Cheguei em casa carregando a pasta cheia de papéis, relatórios, estudos, pesquisas, propostas, contratos. Minha mulher, jogando paciência na cama,
um copo de uísque na mesa de cabeceira, disse, sem tirar os olhos das cartas: "Você está com ar cansado." Os sons da casa. Minha filha no quarto dela, treinando impostação de voz. A música quadrifônica no quarto do meu filho. "Você não vai largar essa mala?" perguntou minha mulher. "Tira essa roupa, bebe um whiskinho. Você precisa aprender a relaxar." Fui para a biblioteca, o lugar da casa onde gostava de ficar isolado, e como sempre não fiz nada. Abri o volume de pesquisas sobre a mesa. Não vi as letras e números. Eu esperava apenas. "Você não para de trabalhar. Aposto que os teus sócios não trabalham nem a metade e ganham a mesma coisa." Entrou a minha mulher na sala com um copo na mão. "Já posso mandar servir o jantar?" A copeira servia a francesa. Meus filhos tinham crescido, eu e a minha mulher estávamos gordos. "É aquele vinho que você gosta," ela estalou a língua com prazer. Meu filho me pediu dinheiro quando estávamos no cafezinho. Minha filha me pediu dinheiro na hora do licor. Minha mulher nada pediu, nós tínhamos uma conta bancária conjunta. "Vamos dar uma volta de carro?" convidei. Eu sabia que ela não ia, era a hora da novela. "Não sei que graça você acha em passear de carro todas as noites. Também aquele carro custa uma fortuna, tem de ser usado." "Eu é que cada vez me apego menos aos bens materiais," minha mulher respondeu. Os carros dos meninos bloqueavam a porta da garagem, impedindo que eu tirasse o meu. Tirei os carros dos dois, botei na rua, tirei o meu, botei na rua. Coloquei os dois carros novamente na garagem, fechei a porta. Essas manobras todas me deixaram levemente irritado. Mas ao ver os para-choques salientes do meu carro, o reforço especial duplo de aço cromado, senti o coração bater apressado de euforia. Enfiei a chave na ignição. Era um motor poderoso que gerava sua força em silêncio, escondido no capô aerodinâmico. Saí, como sempre, sem saber para onde ir. Tinha que ser uma rua deserta nessa cidade que tem mais gente do que moscas. Na Avenida Brasil, ali não podia ser, muito movimento. Cheguei numa rua mal iluminada, cheia de árvores escuras, o lugar ideal. Homem ou mulher? Realmente não fazia grande diferença, mas não aparecia ninguém em condições. Comecei a ficar tenso. Isso sempre acontecia. Eu até gostava, o alívio era maior. Então vi a mulher. Podia ser ela, ainda que mulher fosse menos emocionante, por ser mais fácil. Ela caminhava apressadamente, carregando um embrulho de papel ordinário, coisas de padaria ou de quitanda. Estava de saia e blusa, andava depressa. Havia árvores na calçada, de 20 em 20 metros. Um interessante problema a exigir uma grande dose de perícia. Apaguei as luzes do carro e acelerei. Ela só percebeu que eu ia para cima dela quando ouviu o som da borracha dos pneus batendo no meio-fio. Peguei a mulher acima dos joelhos, bem no meio das duas pernas. Um pouco mais sobre a esquerda, um golpe perfeito. Ouvi o barulho do impacto partindo os dois ossões. Dei uma guinada rápida para a esquerda, passei como um foguete rente a uma das árvores e deslizei com os pneus cantando de volta para o asfalto. Motor bom, o meu, ia de 0 a 100 km em 9 segundos. Ainda deu para ver que o corpo todo desengonçado da mulher havia ido parar, colorido de sangue, em cima de um muro, desses baixinhos de casa de subúrbio. Examinei o carro na garagem. Corri orgulhosamente a mão de leve pelos paralamas. Os para-choques sem marca. Poucas pessoas no mundo inteiro igualavam a minha habilidade no uso daquelas máquinas. A família estava vendo televisão. "Deu a sua voltinha? Agora está mais calmo?" perguntou minha mulher deitada no sofá, olhando fixamente o vídeo. "Vou dormir. Boa noite para todos," respondi. "Amanhã vou ter um dia terrível na companhia." Eu proponho que a gente analise primeiro esse conto e depois leia o outro, que embora seja numerado, pode levar, por favor. Que embora seja numerado, ele tem um contexto bem diferente, né? Então, como a gente faz sempre, querida, aí se você puder fazer o uso do seu, você vai pegar o seu? Tá. Ai, desculpa, invasão. Então, o que eu já fiz até agora, eu apresentei o autor, o contexto da época, né? E li o primeiro conto, que é o Passeio Noturno. Agora eu vou fazer uma rodada de palavras-chave. Para quem está vindo pela primeira vez, né? A palavra-chave ela é totalmente livre. Ela não é como num texto de história, de sociologia, de direito, né? Que você tem que pegar um conceito central do texto. Aqui a palavra-chave é apenas alguma coisa que te chamou a atenção. Você tem um processo, alguma coisa que você achou legal, achou importante, achou nefasto, achou chocante.
Pega uma palavra-chave dali para você poder comentar. Só isso, tá? Então vamos começar com o Gabriel, que é um veterano, né? Já teve em vários clubes do conto. Nem sempre ele quer usar a palavra-chave, mas vamos ver se ele quer dessa vez. Dessa vez não. Dessa vez não, tá bom. Eu vou pedir sempre que todos digam o nome, porque nem todo mundo se conhece e eu também tenho uma memória péssima. Eu lembro das pessoas, mas não lembro dos nomes. Vamos lá, por favor, você, querida. Tudo bom? Eu sou Marina. Prazer, moro em Blumenau. E vim a convite da minha amiga Jana para conhecer aqui. Tá ok. Você leu o conto? Não, eu tô... Então vamos pular você, tudo bem. Eu sou a Gaia. Eu gostaria de esperar um tempinho para falar minha palavra. Eu ainda estou absorvendo a história. Tá bom. Tudo bem? Tudo bem. Eu sou o Gabriel. A minha palavra é relaxar, mas eu não achei nela aqui agora. Mas eu achei legal a ironia que ele realmente sabe como relaxar. Tá logo no primeiro parágrafo. Você precisa aprender a relaxar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Na sexta linha é uma fala da mulher dele. Você precisa aprender a relaxar. Você quer comentar? Tá bom. Meu nome é Mário. Eu escolhi a palavra orgulhosamente da frase. Corri orgulhosamente a mão leve pelos paralamas. Deu a ideia de uma frieza, de um descaso, assim, uma despreocupação. Uma relação com a máquina, né? Uma relação com a máquina. Que é típica desse momento. Eu até estava pedindo ao Marte para tocar uma música da Kelly Regina Canto, chamada Comunicação, que mostra a chegada dessa sociedade de consumo, né? Então, como essa classe média está cada vez mais ligada em objetos de consumo, né? Na verdade, poder comprar isso, né? A melhora, entre aspas, da vida, ela é percebida pela quantidade de gadgets, de coisas que você pode comprar, inclusive o carro. O carro é a central, como continua a ser hoje em dia, né? E essa relação de parecer que não estava preocupado com o acidente, mas com a frieza de... Só que não foi um acidente. Tá. Eu entendi que tinha... Não foi um acidente. Ele saía para caçar toda noite. A caçada dele era essa. Era matar com o carro dele. Me lembrou muito um filme, Death Proof. Um filme do... Não, depois veio o seu comentário. Você pulou seu comentário. Não, peraí. Agora lá, não, senhora. Vamos lá, tem regra. Boa tarde, meu nome é Janaína. Chegamos atrasados, peço desculpas, mas eu queria muito vir trazer a Marina. O Marcos é uma pessoa maravilhosa e sempre traz temas muito reflexivos. Eu não li o conto, mas passei o olho agora que eu cheguei e eu queria só destacar uma expressão que eu não entendi, obviamente, também não tenha lido. Mas jogando paciência na cama, é aquele jogo de paciência, de baralho? Isso. Tá. Eu estava em dúvida se era uma metáfora jogando paciência na cama ou se era paciência mesmo, jogo paciência. Tá, então deixa eu resumir o conto para o pessoal que chegou depois, né? Esse conto muito breve mostra a chegada de um empresário, né? Por isso que ele chega com relatórios, estudos, pesquisas, tá? Provavelmente o presidente de saúde. O presidente de uma companhia, ele chega em casa, né? Uma casa de classe média alta, claramente, né? Na hora do jantar, a filha tá impostando a voz, o filho tá ouvindo o som quadrifônico, né? A mulher tá jogando paciência, né? É a paciência mesmo, o jogo. Isso aí. E depois ele diz que vai para o escritório, né? Mas no escritório, na verdade, ele não tá... Ele tá a opção de papéis, de relatórios, mas no escritório ele não lida com isso, ele fica um tempinho ali, tipo, para se acalmar, né? Para respirar. Depois ele sai com um carro que tem um motor escondido, tem um motor superpossante, né? E ele sai à caça. Ele vai caçar uma mulher ou um homem para ele atropelar. É isso que o relaxa, né? O conto termina com ele voltando para casa. A mulher: você tá relaxado, meu bem? Agora tô. Deu seu passeiozinho? Dei meu passeio noturno. Que ela diz que não sabe por que ele sempre faz esse passeio. Ele fala: não, agora eu tô bem. Amanhã eu vou ter um dia terrível na companhia. Termina assim o conto, tá? Beleza. Meu nome é Ângela, e eu cheguei atrasada hoje, desculpa também.
E eu sou legal e eu vou ler um pouco conto, bem, se depois eu conseguir falar. Tá bom, então tá legal. Então vocês usem esse tempo para isso. Porque ainda tem muita gente para falar, né? Vamos lá então, Tainara. Meu nome é Tainara, prazer, é a primeira vez que eu estou aqui. Eu sou estudante de letras na FURB e eu estou aqui, na verdade, mais para ver o ato da mediação, porque eu vou fazer a mediação de um ponto que vai ligar um pouco na semana que vem, para o ensino médio. Então eu gostaria de ver como é que era uma sessão de mediação. Eu acho que a minha palavra, eu não sei porquê, mas eu penso em mulher, porque eu acho que é uma questão que ele simplesmente objetifica tanto a mulher dele quanto essa mulher que ele atropela, ou as mulheres que ele atropela. Mas eu não sei dizer mais razões do porquê. Tem que ser uma palavra do conto. Palavra-chave é uma palavra que é sempre retirada do texto. Isso é igual para um texto de economia, de filosofia. A palavra-chave é a palavra do texto. Tá. Porque ela incita, ela estimula as pessoas a mergulharem no texto, a procurarem. Nisso que elas estão procurando a palavra-chave, elas entendem melhor o texto. É um método, né? Já que você está preocupada com a mediação, isso é um método. Porque senão a pessoa começa a falar de uma outra palavra, não sei o que, a discussão, né, vai para o espaço. Tá. Eu vou manter a minha palavra-chave mulher. Tá, então é muito bom você ter mantido pelo seguinte, porque é isso mesmo, aqui nesse grupo especificamente, né, a gente não está fazendo uma análise acadêmica, análise literária, é mais para a gente usar a literatura para pensar na nossa própria vida. Então, aquilo que te chama a atenção de uma maneira ou de outra, essa é a palavra-chave que você tem que escolher, tá? Você escolheu bem. Se isso te chamou a atenção, é isso mesmo que você tem que escolher. Não tem que ficar preocupado, não, mas eu vou escolher uma palavra mais importante, não. A palavra mais importante aqui é a palavra que te serve, que te chama a atenção, que faz você acender a luz e falar, peraí, mulher? Não. Então, tá certo. Aqui, pelo menos nesse grupo, tá certo. É assim que a gente quer fazer, tá? Vamos lá, Márcia, por favor. Então, sou a Márcia, é a segunda vez que eu venho, a primeira foi coincidência, né, que foi o lançamento do meu livro Lâmina, O Calo da Terra aqui, daí depois teve o grupo do conto, daí passei a fazer parte e é a segunda vez que eu participo. Eu moro em Indaial, mas gosto muito da Rocinante. Então, gente, a palavra que eu escolhi foi emocionante, porque esse homem precisa relaxar, espairecer, e ele busca essa maneira atroz. Está na quarta linha, de baixo para cima. Isso é uma outra coisa que é importante, é localizar para todo mundo poder entender como é que você está construindo sua análise, tá? Então vamos lá. Certo. Então, esse homem parece que busca essa atividade absurda, né? Como uma maneira de relaxar. Ou como nós, os ditos sãos, ou pelo menos que não somos tão perversos, né? Buscamos alguma coisa emocionante para relaxar. Um grupo do conto, né? Um bom filme, uma taça de vinho, uma conversa com os amigos, uma música, né? Nós que nos consideramos relativamente sãos, né? Ou pelo menos não somos perversos, né? Escolhemos algo que nos emociona e que nos ajude a relaxar. E esse homem busca o lado mais perverso do ser humano, mais doentio, né? E isso traz emoção para ele, sair com aquele carro potente, né? Que é um símbolo do poder econômico que ele vive, que ele exerce naquele momento, tanto que ele destrói aquela mulher ali de propósito e no carro não acontece nada. E ele acha menos emocionante atingir uma mulher, porque a mulher é mais indefesa, né? Talvez menor, mais frágil. Ele acharia mais interessante corre menos. Seria mais interessante alguém mais forte, né? Um homem. Mas naquele momento surgiu a mulher. Então, dentro da mente doentia, perversa desse homem, o que ele busca para relaxar é sair com seu carro potente, na certeza da impunidade, que normalmente os policiais, quando param alguém, param pobre, carro velho, né? Enfim, não vão parar alguém conduzindo um carro de luxo. Normalmente eles não param, né? Carros de luxo, eles param um carro velho, né? Carro mais antigo e tal. Então eu acho que a palavra emocionante aqui me remete a toda a questão doentia desse personagem. Tá ótimo, Márcia. Mais alguém quer falar? Você quer falar, querido? Você já leu? Sim. Não, eu peguei. É bizarro esse conto, né? Tipo assim, o fetiche do cara é sair, matar, sair com o carrão dele e atropelar as pessoas, né?
Cara, uma palavra. Eu vi a coisa do aerodinâmico, na verdade. Então é no final. É aqui no último parágrafo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, na 7ª linha, que ele fala, enfiei a chave na ignição, era um motor poderoso que gerava sua força em silêncio, escondido no capô aerodinâmico. Porque aerodinâmico, ele me lembra de avião, né? E tipo, é um carro tão potente que ele é capaz de voar, assim. Daí eu acho que esse aerodinâmico para explicar, né, o capô do carro, assim. Mas é intenso, né? Perfeito. Não, e aqui a gente tem também uma outra característica dessa época, né? Que é a exaltação da técnica, né? A ditadura militar, parte da ideologia dela, de funcionamento, de justificativa, né? Ela dizia, não, nós estamos fazendo, não tem mais política, a gente está fazendo tudo de uma maneira técnica. O progresso do Brasil depende da técnica, depende da tecnologia, da aplicação da tecnologia. Então aqui ele tem também uma adoração pela técnica, pela máquina, pela capacidade, pela potência, pela forma do para-choque, enfim, por todos os recursos, né, tecnológicos que estão imbricados naquele carro, né? Aquele carro é um símbolo, como se chamasse muito bem, né, do poder dele. A gente poderia dizer isso, se relaciona com o que a Tainara falou, né? Aqui é um símbolo fálico óbvio, né? Claro que é um símbolo fálico óbvio, né? Ele é um homem poderoso, né? Quando ele mata, o gozo perverso dele de matar é um gozo, né? É um prazer que ele tem. E não né? é comum a ideia de um capô aerodinâmico de carro, né? Não é, quer dizer, o carro dele se sobressaía, também tem essa questão de diferenciação social, né? De status, do poder que ele tinha. Ele é um presidente e isso se contrapõe à relação que ele tem com a família dele, que é uma relação apática. A família dele não existe enquanto família, é cada um para um lado. Tipo assim, né? O filho pediu dinheiro no cafezinho, a filha pediu dinheiro na hora do licor, a mulher não pediu dinheiro porque a conta era conjunta. Sim, mas a mulher vai ver a novela e ele vai para o escritório. Então, assim, ele não... A relação dele não é mais com a família, não é mais com as pessoas. Mesmo as pessoas que seriam mais queridas, né, dele, não tem relação com ele. Ele tem relação com a máquina, com a técnica, com o poder e com esse gozo perverso de matar, né? Eros e Thanatos, né? E aí a gente tem, né, o amor e a morte. O Eros e Thanatos são irmãos, né? Então a gente tem muitas vezes esse gozo que vem da morte do outro. E se a gente usa isso como metáfora, ora, o que a ditadura militar estava permitindo para a classe média fazer? Ela estava literalmente vivendo o gozo dela a partir da morte do outro. A partir da exploração, esse parte vocês não pegaram, foi o contexto histórico, mas depois vocês podem ouvir, a partir da exploração da classe trabalhadora. Teve um ano em que se roubou 20% no índice inflacionário. E como os reajustes da classe trabalhadora é o segundo índice inflacionário, a classe trabalhadora foi tungada em 20% do salário dela. Não é que não houve aumento, houve uma diminuição. E isso levou, eu já falei, a epidemias, meningite, etc. Então, aqui também tem uma metáfora, porque ele literalmente está passando por cima da classe trabalhadora. Lembre que é numa casa de subúrbio, ele vai para um lugar pobre. Ele vai matar pobre. Né? A Avenida Brasil é uma avenida que corta os subúrbios, mas tem muito movimento. Ele diz, não, então eu vou pegar uma ruazinha lateral, mas uma casinha com um murinho baixo de subúrbio. Ele está matando o pobre. Né? Ele está matando... Então aqui também tem uma metáfora bem poderosa do que estava acontecendo no Brasil na época. Eu pensei que... Desculpa. Pois, pode falar. Eu pensei que ela poderia ser, na verdade, uma prostituta, porque ele fala que ela está carregando um embrulho de papel, mas ele acha que pode ser da padaria Quitanda. A gente está falando que um narrador e é um assassino e que a gente pode não precisar confiar nele completamente, eu acho. Eu também, quando eu fui lendo, parecia que ele estava procurando, assim, se é homem, se é mulher, não importa. Se é um... para sexo, mas não é uma rua escura, dá essa impressão, né? Mas... Não, a gente pode confiar nele aqui, porque ele está interessado em matar um pobre, em matar uma mulher pobre. Ele vai para uma rua qualquer, pequena, de subúrbio. Ele não vai para um lugar onde tem uma prostituta. Não é que nem... A gente está vendo muito filme americano, né, que eles têm aquela coisa puritana,
que tem o Jack o Estripador, que matou não sei quantas prostitutas. Aqui no Brasil a gente não tem isso, entendeu? E uma Aqui, prostituta não ia estar no aqui você saco. pega uma estrada de Santa Catarina em 2025 e tem uma casa lá que todo mundo sabe que aquilo ali é um puteiro, né? E ninguém tá na lei, mas ninguém proíbe, né? Nos Estados Unidos o negócio é mais complicado. Aqui não, a tara dele é em relação aos pobres, né? Então quando ele diz um embrulho de papel, coisa de quitanda ou padaria, é coisa que ele tomou uísque, não sei o que, a mulher não, comprou um lanchinho na padaria. Olha o contraste que está se fazendo entre ele tomando o uisquinho, comendo lá servida francesa e a mulher com um embrulhinho de padaria, né? Ela é empregada, né? Então, aqui a gente não tem elementos para duvidar dele tanto assim, porque a questão dele não era moralista. Ah, vou matar porque ela é prostituta, né? A questão dele era de poder, e o poder é sobre o pobre. Era o fetiche, né? O fetiche dele é esse, era o poder, não era uma coisa moral, ela é uma prostituta, tanto que ele podia matar um homem, ele até preferia matar um homem. Então aqui não há elementos, indícios para a gente pensar que ele esteja, embora seja certo, que quando a narrativa é em primeira pessoa, a gente sempre tem que duvidar um pouco, né? Mas aqui o que a gente chama mais atenção é a narrativa em primeira pessoa da tranquilidade dele, não tem um abalo, que ele realmente faz parte do processo dele, entre aspas, do metabolismo dele. Bom, matando um por dia para ele tá tudo bem, então ele segue em frente. Agora sim, sua vez, agora você fala o que você quiser. Eu gostei bastante desse trecho da última página. Não foi uma palavra em si, mas examinei o carro na garagem. Corri orgulhosamente a mão de leve pelo paralamas, para-choque sem marca. Poucas pessoas no mundo inteiro igualavam a minha habilidade no uso daquelas máquinas. Achei bem pesado. Querida, só que aqui, com orgulhosamente, é uma Sim. palavra-chave que dá conta de todo o parágrafo. Sim, pode ser assim então. Orgulhosamente. Né? Aham. E aí, como eu estava comentando antes, me lembrei daquele filme do Death Proof. É um filme do Tarantino, que é um cara que ele também usa máquinas, carros, para matar mulheres. Esse é o fetiche dele, usar os carros para matar as mulheres. Mas aqui Nesse o fetiche do cara não é matar mulher. Sim. Ele até prefere matar homem, é Sim. matar pobre. Matar o pobre, sim. É um fetiche de natureza Mas é bem pesado. socioeconômica, é isso aí. Marte, eu sempre esqueço de você, você fica aí nessa mesa escondidinho, eu sempre esqueço de você, perdão. Só deixa ele primeiro. Depois Ali no segundo parágrafo, porque servindo a francesa, enfim, tem dois serviços básicos, né, que é o serviço à francesa, que botam toda a comida em cima da mesa e as pessoas se servem como elas querem, e o serviço luxo, que é o serviço por etapas, né, então primeiro prato, você pede o primeiro prato, todo mundo pega, depois você recolhe os pratos, traz o segundo e tal, e isso aí como um símbolo assim, desse poder econômico dele, né, porque enfim, tem uma copeira para trazer comida, para servir o jantar e tal, é bem aquela coisa assim, meio novela Manuel Carlos, né? Então essa grana dele, enfim, é isso. Isso aqui se passa no Leblon, com certeza, né? Se for no Rio de Janeiro, se passa no Leblon. Você que conhece bem o Rio, né? Carioca? Você é carioca? Infelizmente, sim. Eu gosto de carioca. Pelo que eu entendi, o fetiche não é exatamente só matar o pobre, é usar o carro, é a utilidade da máquina, Sim. né, para esse fim. Sim, matar o pobre revela para ele, reforça para ele essa superioridade. Esse poderio, claro, exatamente. Querida, agora você. Já foi? Já então vamos lá. Janaína. Não, só um comentário, até porque dentro de tudo isso, ir para uma área nobre e matar um rico teria consequências, né? Sim. Então também tem essa questão de eu vou lá e faço isso. Se fosse em outro contexto social de algum outro país, talvez fosse diferente. Só Mas que ele aqui, mata né? uma rica no segundo conto. Não, mas tem a questão da perícia que ele cita aqui, né? O interessante problema é a exigir uma grande dose de perícia, na última linha da primeira. Sim, ele pensa na perícia. Eu acho que ele se A- garante como a perícia- não vai ser punido. Não, a perícia é o quê? A perícia é aquele que sabe domar e utilizar a máquina, né?
Então você tem uma máquina poderosa e você é aquele que é capaz de usar essa máquina. Eu tinha entendido no sentido da perícia policial. Não. Perícia dele, é o dirigir, tá? Ângela, você quer falar uma palavra-chave? Vamos lá. Então, a palavra-chave que eu escolhi é diferença na primeira página e no segundo não. 1, 2, 3. Terceiro parágrafo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na nona linha. Diferença. Que tipo. Você poderia, desculpa, ler um pouquinho do trecho? Porque eu não achei. Aqui, ó. Cheia de árvores escuras, lugar ideal. Homem ou mulher realmente não fazia grande diferença. Tá, isso tá no quarto parágrafo. Isso, tá? Tá. Aí, enfim, daí eu escolhi essa frase porque, tipo, as pessoas pra ele eram tão insignificantes, tipo, ele não fazia diferença. Só que meio que consegui perceber que não era só as pessoas da rua que não faziam diferença pra ele, era só que também também. Porque pra ele, ninguém na verdade fazia diferença, entendeu? Ótimo comentário. Excelente. Para variar, nossas divisões de base estão bem. Divisões de base no futebol são os jovens que ainda vão subir para o profissional, entendeu? Então vamos lá. Passeio noturno, parte 2. Eu ia para casa quando um carro encostou no meu, buzinando insistentemente. Uma mulher dirigia. Abaixei os vidros do carro para entender o que ela dizia. Uma lufada de ar quente entrou com o som da voz dela. Não está mais conhecendo os outros? Eu nunca tinha visto aquela mulher. Sorri polidamente. Outros carros buzinaram atrás dos nossos. A Avenida Atlântica, que é na beira-mar, né, e é uma avenida muito rica, né, às 7 horas da noite é muito movimentada. A mulher, movendo-se no banco do seu carro, colocou o braço direito para fora e disse: "Olha um presentinho para você." Estiquei meu braço e ela colocou um papel na minha mão. Depois arrancou com o carro, dando uma gargalhada. Guardei o papel no bolso. Chegando em casa, fui ver o que estava escrito. Ângela, 287-3594. À noite saí como sempre faço. No dia seguinte, telefonei. Uma mulher atendeu. Perguntei se Ângela estava. Não estava. Havia ido à aula. Pela voz, via-se que devia ser a empregada. Perguntei se Ângela era estudante. Ela é artista, respondeu a mulher. Liguei mais tarde. Ângela atendeu. Só aquele cara do Jaguar preto, eu disse. Você sabe que eu não consegui identificar o seu carro? Apanho você às 9 horas para jantarmos, eu disse. Espera aí, calma. O que foi que você pensou de mim? Nada. Eu laço você na rua e você não pensou? Nada? Não. Qual é o seu endereço? Ela morava na Lagoa, na curva do Cantagalo. Um bom lugar, ou seja, Zona Sul, lugar caro, etc. Saúde. Estava na porta me esperando. Perguntei onde queria jantar. Ângela respondeu que em qualquer restaurante, desde que fosse fino. Ela estava muito diferente. Usava uma maquiagem pesada que tornava o seu rosto mais experiente, menos humano. Quando telefonei da primeira vez, disseram que você tinha ido à aula. Aula de quê? Eu disse. Impostação de voz. Tenho uma filha que também estuda impostação de voz. Você é atriz, não é? Sou, de cinema. Eu gosto muito de cinema. Quais foram os filmes que você fez? Só fiz um, que está agora em fase de montagem. O nome é meio bobo. As Virgens Desvairadas. Não é um filme muito bom, mas estou começando. Posso esperar, tenho só 20 anos. Na semi-escuridão do carro, ela parecia ter 25. Parei o carro na Bartolomeu Mitre e fomos andando a pé na direção do restaurante Mário, na rua Taúfo de Paiva, no Leblon. Fica muito cheio em frente ao restaurante, eu disse. O porteiro guarda o carro, você não sabia? Ela disse. Sei até demais. Uma vez ele amassou o meu. Quando entramos, Ângela lançou um olhar desdenhoso sobre as pessoas que estavam no restaurante. Eu nunca havia ido àquele lugar. Procurei ver algum conhecido. Era cedo e havia poucas pessoas. Numa mesa, um homem de meia idade com um rapaz e uma moça. Apenas 3 outras mesas estavam ocupadas, com casais entretidos em suas conversas. Ninguém me conhecia. Ângela pediu um martini. Você não bebe? Ângela perguntou. Às vezes. Agora diga, falando sério, você não pensou nada mesmo quando te passei o bilhete? Não. Mas se você quer, eu penso agora, eu disse. Pensa, Ângela disse. Existem 2 hipóteses.
A primeira é que você me viu no carro e se interessou pelo meu perfil. Você é uma mulher agressiva, impulsiva e decidiu me conhecer. Uma coisa instintiva. Apanhou um pedaço de papel arrancado de um caderno e escreveu rapidamente o nome e o telefone. Aliás, quase não deu para eu decifrar o nome que você escreveu. E a segunda hipótese? Que você é uma puta e sai com uma bolsa cheia de pedaços de papel escrito com seu nome e telefone. Cada vez que você encontra o sujeito num carro grande com um cara de rico e idiota, você dá um número para ele. Para cada 20 papelinhos distribuídos, uns 10 telefonam para você. E qual a hipótese que você escolhe? Ângela disse. A segunda, que você é uma puta, eu disse. Ângela ficou bebendo martini, como se não tivesse ouvido o que eu havia dito. Bebi minha água mineral. Ela olhou para mim, querendo demonstrar sua superioridade, levantando a sobrancelha. Era má atriz. Via-se que estava perturbada. E disse, você mesmo reconheceu que era um bilhete escrito às pressas dentro do carro, quase legível. Uma puta inteligente prepararia todos os bilhetinhos em casa dessa maneira, antes de sair para enganar seus fregueses, eu disse. E se eu jurasse a você que a primeira hipótese é a verdadeira, você acreditaria? Não. Ou melhor, não me interessa, eu disse. Como que não interessa? Ela estava intrigada e não sabia o que fazer. Queria que eu dissesse algo que a ajudasse a tomar uma decisão. Simplesmente não interessa. Vamos jantar, eu disse. Com um gesto chamei o maître. Escolhemos a comida. Ângela tomou mais 2 martinis. Nunca fui tão humilhada em minha vida. A voz de Ângela soava ligeiramente pastosa. E se eu fosse você, não bebia mais, para poder ficar em condições de fugir de mim na hora em que for preciso, eu disse. Eu não quero fugir de você, disse Ângela, esvaziando de um gole o que restava na taça. Quero outro. Aquela situação, eu e ela dentro do restaurante, me aborrecia. Depois ia ser bom. Mas conversar com Ângela não significava mais nada para mim, naquele momento interlocutório. O que é que você faz? Controla a distribuição de tóxicos na Zona Sul, eu disse. Isso é verdade? Você não viu meu carro? Você pode ser um industrial. Escolhe a sua hipótese. Eu escolhi a minha, eu disse. Industrial. Errou. Traficante. E não estou gostando desse facho de luz sobre a minha cabeça. Me lembra as vezes em que fui preso. Não acredito numa só palavra do que você diz. Foi a minha vez de fazer uma pausa. Você tem razão. É tudo mentira. Olha bem para o meu rosto. Vê se você consegue descobrir alguma coisa, eu disse. Ângela tocou de leve no meu queixo, puxando meu rosto para o raio de luz que descia do teto e me olhou imensamente. Não vejo nada. Teu rosto parece o retrato de alguém fazendo uma pose, um retrato amigo de um desconhecido, disse Ângela. Ela também parecia o retrato antigo de um desconhecido. Olhei o relógio. Vamos embora, eu disse. Entramos no carro. Às vezes a gente pensa que uma coisa vai dar certo e dá errado, disse Ângela. O azar de um é a sorte do outro, eu disse. A lua punha na lagoa uma esteira prateada que acompanhava o carro. Quando eu era menino e viajava de noite, a lua sempre me acompanhava varando as nuvens, por mais que o carro corresse. Vou deixar você um pouco antes da sua casa, eu disse. Por quê? Sou casado, o irmão da minha mulher mora no teu edifício. Não é aquele que fica na curva? Não gostaria que ele me visse. Ele conhece o meu carro. Não há outro igual no Rio. A gente não vai se ver mais? Ângela perguntou. Acho difícil. Todos os homens se apaixonam por mim, acredito. E você não é lá essas coisas. O teu carro é melhor do que você, disse Ângela. Um completa o outro, eu disse. Ela saltou. Foi andando pela calçada, lentamente, fácil demais. E ainda por cima mulher. Mas eu tinha que ir logo para casa, já estava ficando tarde. Apaguei as luzes e acelerei o carro. Tinha que bater e passar por cima. Não podia correr o risco de deixá-la vir. Ela sabia muita coisa a meu respeito. Era a única pessoa que havia visto o meu rosto entre todas as outras. E conhecia também o meu carro. Mas qual era o problema? Ninguém havia escapado. Bati em Ângela com o lado esquerdo do paralama, jogando seu corpo um pouco adiante. E passei, primeiro com a roda da frente, e senti o som surdo da frágil estrutura do corpo se esmigalhando. E logo atropelei com a roda traseira, um golpe de misericórdia, pois ela já estava liquidada. Apenas talvez ainda sentisse um distante resto de dor e perplexidade. Quando cheguei em minha casa, minha mulher estava vendo televisão, um filme colorido, dublado. Hoje você demorou mais. Estava muito nervoso, ela disse. Estava, mas já passou. Agora vou dormir. Amanhã vou ter um dia terrível na companhia. Vamos fazer mais uma rodada. Vamos lá. Agora todo mundo leu. Agora todo mundo leu.
é que eu vi a capa e eu associei pela imagem. Eu vi secas. Gabriel, alguma coisa te chamou a atenção? Estou procurando aqui a palavra. Eu escolhi superioridade. Onde é que tá? Lá na página 4. Na quinta linha do último parágrafo para cima. Ela olhou para mim querendo demonstrar sua superioridade, levantando a sobrancelha. Essa parte me chamou a atenção porque acabou ditando meio que o tema pelo menos pra mim, na minha visão, o tema desse segundo conto, né? Que ali eles engatam uma conversa e ao decorrer da conversa ela tenta demonstrar algum tipo de superioridade, que ela está no controle, mas ela acaba percebendo que na verdade não, que era só uma tentativa meio que fragilizada dela lidar com aquilo, né? Que mais na frente ela diz que todos os homens se apaixonam por ela, mas naquela situação ali ela se encontrou numa situação oposta do que era norma para ela. E no caso ali ele acabou tomando, ele sempre estava no controle, né? E entre aspas superior a ela nesse sentido, assim. Ainda tinha uma superioridade invisível sobre ela, né? Sim. Que ela não sabia que ela ia ser caça e ia ser o caçador, né? Então, essa superioridade ela não poderia sequer supor, né? Mas tem essa que você apontou muito bem, tá ótimo. E ele avisa ela ainda, né? Tipo, ó, não bebe mais martini pra você poder fugir de mim quando precisar. Mas é tal coisa, né? Ele avisa, mas ela não entende da mesma forma que, né? Mas aqui tem uma coisa interessante, porque aqui tem uma ambiguidade que exatamente dá conta dessa perversão dele. Normalmente, se ele dissesse isso para ela, significaria, na hora que eu te atacar sexualmente, você não vai poder se defender, né? Você vai mas ser não minha... era isso que ele tava falando. Mas não era, só que era também. Sim. Entendeu? O sexo e a morte aqui caminham juntos para ele. Ele tem um prazer sexual perverso de matar. É igual a um prazer sexual para ele. Uhum. Não é sexo, mas tem essa dimensão. Então, essa frase tão ambígua, ela cola os dois. Ela pensa que ela ser atacada sexualmente, né? Ele partir para cima dela, tentar agarrar, beijar, mas não é. Mas é o que para ele dá mais prazer, porque ele não se interessa absolutamente por ela. Mas depois ele começa a se interessar por ela como caça. E aí eu ia puxar, que a minha palavra-chave não é uma, é duas, né? Que é a puta inteligente. Porque a sensação que eu tive é que se ela fosse uma puta, ela tava mais... Ele ia, tipo assim, ia dar mais certo do que o fato dela, tipo, tá, mas você não sentiu nada? Tipo, né? Porque ele tem essa frieza. Então o fato dela instigar ou questionar ou esperar que ele... Pô, eu te dei um bilhete, eu te parei ali, te dei um bilhete, você não sentiu nada? E ele, tipo assim, ele joga, né? Tipo, tá, você é uma puta... Ele dá as duas opções. Talvez se ela fosse, isso seria mais fácil pra ele, ela estaria viva do que o fato dela, tipo, querer que ele sinta alguma coisa. O que transforma ela na caça, né? Tá, agora só para esclarecer. Puta inteligente é uma palavra-chave. Embora a gente fale palavra-chave, uma expressão pode ser contada como uma palavra-chave. E essa é perfeita. Puta inteligente é uma palavra-chave. Se você pegasse e colocasse puta ou colocasse inteligente, não ia dar a mesma coisa. Então, nesse caso, puta inteligente funciona como uma palavra-chave, perfeitamente, tá? Pode ser até um pouquinho mais do que 2, 3 palavras. A questão é ter uma organicidade, uma unidade naquilo ali, naquele pensamento, tá? Sim. Então, vale também. Obrigado, Marte, você. Eu vou falar no final depois, gente. Tá bom. Então, vamos lá. Marte pulou. Eu vou falar na página 5. É desconhecido. Ela também parecia um retrato antigo de um desconhecido. Essa frase me chamou a atenção.
E por quê? É lá no final, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas de baixo para cima. Ela também parecia o retrato antigo de um desconhecido. Por quê? Eu acho que os dois tinham a mesma... Os dois foram à caça ali. Os dois estavam achando que... Né, ela foi à caça, ele também foi à caça de formas diferentes, eles eram da mesma classe social, parecia, né? Aqui, posso ter entendido errado também. Era da mesma classe, pelo lugar que ela morava. Então aí pra mim tinha empregada. Ficou bem nítido assim essa coisa de tipo, ele disse pra ela que o rosto parece o retrato de alguém fazendo uma pose. E ele disse, ela também parecia o retrato antigo que a gente conhecia. Eu acho o primeiro conto brilhante. O primeiro conto que a gente leu. O segundo eu não acho. Mas ele tem uma coisa muito interessante no segundo conto, que é o seguinte, a gente tendo lido o primeiro, por isso tem passeio, né? Aqui a continuação, ela é iluminada pelo número 1. Então tudo que ele fala pode ter uma dimensão ambígua, que nem a frase que você estava examinando. E aqui essa coisa do desconhecido, né? É assim, você não me interessa, eu não te conheço, posso fazer o que eu quiser. Que era exatamente, ele matava pessoas absolutamente desconhecidas. A graça dele era essa, de repente ele surgia. Não é que ele tivesse alguma coisa contra esse indivíduo que tem essa carteira de identidade, que tem esse nome, não. Era pegar realmente qualquer um. Então, por mais que ele converse com ela e tal, ele diz para ela, você também parece um desconhecido, ou seja, para mim, você é que nem um João Ninguém qualquer, e eu vou te matar que nem eu matava aqueles... A fala dele, né, repercute pela leitura do Passeio Noturno 1, e ela não entende nada do que está acontecendo, né, que nem na frase que você pegou, e essa aqui é a mesma questão. Então eu acho o segundo conto, muito pior do que o primeiro conto. Acho que o primeiro conto é absolutamente brilhante. Ele é 1,5 páginas, ele é concentrado, ele dá, né? Esse segundo tem esse diálogo, não sei o quê, só que tem uma coisa de brilhante nesse segundo conto, né? Que é exatamente você pegar as falas dele e perceber a ambiguidade dessas falas. Como você também é uma desconhecida, tipo, você pra mim não é nada, você não é ninguém. E tipo, você vai ter que correr bem, porque, né? Eu vou passar por cima de você. E pra ela, um flerte, né? Pra ela era um flerte, então assim, né? Totalmente... Gabriel. A palavra que eu escolhi é maquiagem. Tá na página 3, na 6ª linha de baixo pra cima. Usava uma maquiagem pesada que tornava o seu rosto mais experiente e menos humano. Não sei. Vamos ver. Eu gostei de como ele usou isso como um artifício para desumanizar ela, né? Para distanciar ele do que ele faz. Ele já não era mais uma pessoa, era só um brinquedo, né? É o objeto de prazer dele, de matar e por causa daquela maquiagem ela já não é mais um humano, é uma coisa. Ele está narrando, né? E aqui a gente fica em dúvida. Agora sim, Tainara, agora a gente fica em dúvida. Ele tem atração ou curiosidade, né? Claro que a atração também passa pela curiosidade, né? Saber quem é a outra pessoa. Mas em nenhum momento da narrativa dele parece que ele tem uma real atração por ela. E no momento que ela coloca a maquiagem, aí ele passa a se enfurecer. Ele está enfurecido com ela. Porque ele engana todo mundo. Ele é o grande empresário, não sei o que tem um carro para matar, ele engana a mulher, engana o filho, engana todo mundo. E essa mulherzinha que está querendo me enganar? Entendeu? Inclusive, vai perdoar a Ângela, mas ela tem o nome de Ângela, que significa anjo. Então ela se acha muito esperta, né? De uma maneira ou de outra, ou para seduzir, ou para levar vantagem. Não sei se ela era uma prostituta, ou se era simplesmente a mulher que sentiu atração pelo cara, né? Mas ela achava que ela estava no controle da situação, e não estava. Então, nessa hora eu acho que ele fica enfurecido. Eu vou mostrar a ela como é que são as coisas, né?
Aqui a gente tem uma dose grande de misoginia, além da questão de classe que aparece no primeiro conto. Aqui a misoginia, quer dizer, quando ele vê a mulher maquiada, né? Então, ao invés de 20, ela parecia ter 25. Aqui a gente tem uma misoginia muito forte, assim, uma mulher está querendo me enganar? Que ela né? parecesse mais madura com a maquiagem. Mas experiente, né? Mas de qualquer maneira é um artifício, que ele acha que ela está usando um artifício. Que seria para envolvê-lo, para enganá-lo, para atraí-lo e tal. Aí ele fica furioso. Mas eu não acho que ela era não, porque senão eu tinha ido direto ao ponto. Não, mas o que ela era, para nós, não é importante agora. Sim. A gente está analisando a narrativa do ponto de vista humano, mas do ponto de vista literário, quem está contando é ele. Então a gente tem que medir o quanto isso foi importante para ele, né? E eu acho que nessa narrativa dele tem um ódio, né? Muito grande, né? E assim, ele vira o jogo, ela fica sem saber o que fazer, né? Ela diz que está humilhada, ela bebe, ela não sei o quê. Eu acho até que não parece ser uma mulher muito experimentada, né? Ela poderia simplesmente ir embora e tal, parece que ela se interessou por ele, mas não é essa a questão. Ele vê isso de uma maneira muito... A maneira como ele retrata as reações dela é muito fria. É muito fria, é muito raivosa. É tipo, essa mulher tá querendo me enganar? Ah, não vai me enganar. Então tem uma misoginia aqui também muito forte, né? Me parece. Por isso que a sensação me dá que se ela fosse, teria saído de outro jeito, tipo essa frieza dele, entendeu? Eu concordo com a sua impressão, também tenho a mesma impressão. Mas a questão aqui é a gente analisar como que ele está vendo, né? Porque ele é o narrador. E o que a gente tem são as palavras dele. Até as palavras dela são dadas por ele, né? Estão retratadas por ele. E é engraçado, desculpa interromper, mas é engraçado que ele fala que não importa se fosse mulher ou homem, mas nos dois são uma mulher, né? Tipo, no primeiro é uma mulher, no segundo é uma mulher. São mulheres diferentes, mas ao mesmo tempo. Então, se não importava, por que ele não um homem, então? Né? Aí fica mais claro ainda essa questão da misoginia. Mário. Eu fico ali na última página, onde foi o último parágrafo? A quarta linha ali, a palavra talvez. Um golpe de misericórdia, pois ela já estava liquidada, apenas talvez ainda sentisse um instante resto de dor e perplexidade. O talvez me deu a ideia de tanto faz se é dor, se é perplexidade, ainda pode ser que ela esteja sentindo algum tipo de dor, desconforto, mas para ele não tem nenhuma preocupação quanto a isso. Mostra uma sensação de frieza também, de nulidade. E ao mesmo tempo, ele sabe que ela devia estar perplexa e ela devia estar sentindo muita dor. Ele conhece, né, aquilo que ele está infligindo a ela. Ele tem prazer nisso, né? Não é que ele não soubesse, não tivesse ideia. Não, ele sabe. E ele até avalia, ainda está vivo. Se ela estiver viva, ela está sentindo muita dor e está bem perplexa. Pô, o cara me atropelou? Que porcaria é essa? Né? Então, ele é essa frieza e ele tem ideia do que ela está passando. Mas não está nem aí, obviamente. Né? Ele descreve tudo de uma maneira muito técnica. Bati em Ângela com o lado esquerdo do paralama, jogando seu corpo um pouco adiante. E passei primeiro com a roda da frente. E senti o som surdo da frágil estrutura do corpo se esmigalhando. Gente, uma narrativa bem técnica, né? Um corpo se esmigalhando. Isso aí a gente descrevendo, nem pra gente pisando na barata a gente descreve desse jeito. E logo atropelei com a roda traseira, um golpe de misericórdia, porque ela já estava liquidada. Apenas talvez ainda sentisse distante resto de perplexidade, ainda se vê como um cara bom. Porque eu vou acabar com essa dor dela, definitiva, essa perplexidade dela, eu vou acabar, o golpe de misericórdia. É tipo assim, o cara tá lá, não, dá um tiro logo na cabeça e pronto, mata logo. Então essa descrição que ele faz é técnica, é fria, né? É perversa. Mas a gente vê essa perversidade no Congresso Nacional o tempo todo. A gente vê isso o tempo todo. Né? Pois é, o cara assina lá com a caneta. O cara não passa por cima da gente com carro. Mas ele passa por cima da gente com caneta.
Quando a gente vai pra rua, eles recuam. E não tá nem aí. Pois é. Vamos lá, Janaína, você. A minha palavra-chave, eu só queria fazer um comentário antes, assim. Eu acho que o que a gente escolhe dentro do texto como tu falaste, né? A proposta do grupo é a gente trazer textos para a gente repensar a nossa vida. E eu acho que o que a gente escolhe tem muito a ver com o que a gente está vivendo ou sentindo ou com a visão de mundo que a gente está tendo naquele momento. Claro. Né? Então, por isso que vem visões tão diferentes e é legal ouvir, porque daí te traz coisas que tu não tinha reparado, que tu não tinha notado, ou enfim. Para mim, desse conto, o que chamou a atenção é, e ainda por cima, mulher. Tá no 1, 2, 3, 1, 2, 3, linha 14 de baixo para cima na página 6, última página. Ela saltou, foi andando pela calçada lentamente, fácil demais. E ainda por cima, aí sim, a minha palavra, ainda por cima mulher. Mas eu tinha que ir logo para casa. Então assim, aqui faz, pra mim, né, linkou com o fato de ele dizer no outro conto que ele até preferia matar o homem, porque era mais difícil, porque era mais forte, porque corria mais, darará. Então assim, pô, ainda por cima é uma mulher, né, cara? Nem vai ser tão prazeroso como eu... Não, aquele ainda por cima é porque ela estava bêbada, né? Então ela estava enfraquecida por estar bêbada. E aí, quer dizer, no que ela vai ficando bêbada, o significado normal, né, de alguém que se importasse um pouco com o outro, não, querida, por que você está bebendo, está chateada, né, preocupação. Não, ele percebe isso como possibilidade, mas ao mesmo tempo, ela está passar por cima de bêbado, não tem nada a ver, ainda por cima mulher. Então, quando ele diz ainda por cima mulher, porque ela está bêbada, ela já está trôpega, né? Está fragilizada. Tá. E ainda por cima é uma mulher. Se fosse um homem, seria mais forte, ocorreria melhor, isso. Sei lá. Eu senti esse link, mas eu também achei que aqui, como tu dizes, colocar em xeque, em dúvida, né? Me pareceu que a condição de mulher também tem algo a ver com um menosprezo, assim. Sem dúvida. Sabe? Sem com a dúvida. condição de mulher. Não, mas isso está no segundo conto inteiro. Né? Sem dúvida. Assim, ainda por cima... Sem dúvida. Porque poderia ser um homem magro. Assim, um homem magro também não quer dizer que seja fraco, mas uma estrutura mais fragilizada, corporal. E eu acho que ele não diria isso se fosse um homem com uma estrutura corporal mais frágil. Sim. Né? Mas como é uma mulher, ainda por ser uma mulher. Não, a maneira dele questioná-la desde o início, né? Ela pergunta o que você achou, não sei o quê, e ele já vai direto naquela possibilidade. É muito agressivo, né? É de uma agressividade enorme. Assim, sabe? E diz que desde cedo ele diz, eu não me importo. Tanto faz você ser puta, você ser um anjo. Como quer dizer, porque na verdade eu vou passar por cima de você, né? Então, pra mim tanto faz. E ela que tá preocupada com aquilo ali. Bom, vai sair alguma coisa? E ela fala, não, às vezes a gente faz tudo para dar certo e dá errado, né? Aí ele fala que dá errado para um, azar de um é sorte do outro, no final da página 5. Quer dizer, deu errado, então exatamente eu tenho mais alguém para passar por cima. Agora, a misoginia do conto é fortíssima, não tem dúvida. Sem dúvida. Eu escolhi a palavra misericórdia. Porque... Aonde que tá? Ah, é verdade. Tá na última página, no 5º parágrafo, na última linha. Não, lá no parágrafo. 1, 2, 3, 4, 5. Na 6ª linha de baixo pra cima. Ah, tá. Tem vários parágrafos. Então, 6ª linha de baixo pra cima. E eu escolhi essa palavra que ele falou um golpe de misericórdia, né? Aí, a primeira coisa que eu pensei foi, será que para ele dormir à noite, ele tem que pensar que ele foi misericordioso? Não sei, eu pensei uma coisa assim. Mas daí eu pensei que ele era muito frio. Aí, essa palavra me deixou assim... Existe uma possibilidade, né, dele pensar assim, eu poderia deixar ela lá agonizando muito tempo, ela ia morrer igual, então eu acabei com o sofrimento dela, né? O sujeito que é mau e tal, sempre pensa, não, mas eu poderia ter feito pior, eu dei uma atenção e tal. Então pode ser que sim. Eu não acredito que ele fosse dormir, ele não era ingênuo dormir bastante para dormir se achando misericordioso, né? Aí também já era demais. Mas ele podia dormir pensando, não, ela ainda podia ficar lá 10, 15 minutos sofrendo, pelo menos eu matei a bichinha logo de uma vez, ela foi embora, subiu para o inferno, né? Tentou me enganar, vai lá no inferno, né?
nesse sentido ele poderia valorizar, né? Lembrando que golpe de misericórdia é uma expressão comum, né? Uma expressão usual. Aí ele deu o golpe de misericórdia, que é exatamente quando a pessoa está lá, vai demorar para morrer, vai morrer, não tem jeito, e você mata um cavalo, por exemplo, quando quebra a pata, que ele vai morrer, né? Então você dá um tiro de misericórdia, é chamado assim. Também mostra essa relação dele com ela, né? Mas eu não sei, Ângela, se isso era o suficiente para ele achar que ele tinha sido bom, né? Ele não queria ser bom, ele queria ter esse poder, né? Mas é interessante, né? Porque coloca em questão que ele ainda se vangloriar para si mesmo, né? Ele está contando para si mesmo que ele tenha dado esse golpe de misericórdia nela, tenha eliminado ela de uma vez para não ficar tanto tempo sofrendo. Enfim, também é válido. Tá ótimo, Ângela. Vamos lá. Tainara. Eu escolhi a palavra frágil, que está na última página. Porque na sexta linha de baixo para cima, ou na sétima, som surdo da frágil estrutura do corpo. Vocês me enganam. Eu não sei, eu ia escolher puta justamente porque aqui ele deixou bem claro que ele é realmente misógino. Eu já tinha achado isso no primeiro, mas aqui ele deixou muito claro. Só que a questão da fragilidade, eu acho que ele coloca tanto nesse segundo ponto quanto no primeiro, que ele acha a mulher frágil, ele acha toda mulher não só de estrutura frágil, mas, não sei, moralmente frágil talvez, frágil em todos os sentidos, e talvez se a mulher fosse mais forte, ele não acharia fácil de matá-la, então, ou talvez ele não seria tão misógino se uma mulher fosse mais forte do que ele, por exemplo. Não sei, eu tive essa impressão. Esse frágil chama atenção, sim. Tem razão. Mas, ao mesmo tempo, Tainara, quando ele está falando frágil, eu acho que é um regozijo em relação, assim... Qualquer homem, qualquer mulher, por mais forte que seja, se vier um jaguar 300 km por hora passar por cima da gente, não tem como, né? Então, eu concordo que tem um lado misógino, que tem essa desconsideração da mulher, né? E no caso dessa mulher especificamente, que ele não diz que ela é uma mulher forte, né? Mas eu acho que tem mais a reafirmação do poder, quer dizer, diante daquele poder que ele tinha, qualquer coisa era uma estrutura frágil também. Quer dizer, o bacana na literatura é que as palavras, as situações, os personagens não têm um sentido único. Tem vários sentidos que a gente pode buscar, que a gente pode, né, associar, né? Então não tem nada que seja errado numa análise literária. Agora, alguns sentidos que a gente busca têm mais indícios. Eles têm mais relação com o texto. Então esse indício que você buscou tem relação total com esse segundo texto que a gente está analisando. Por isso ele é bem poderoso. Mas ao mesmo tempo, considerando os dois textos, né, essa coisa do poderio do carro dele, né, desse objeto tecnológico que ele domina, que ele tem, né, e que é impressionante. Sai pelas estradas de Santa Catarina, que nem eu saio, com o Ford Ka 2016, com os cavalões. Os cavalões é o SUV, né? São os utilitários. Cara, o SUV faz cada coisa, você fica assim, ultrapassa uma carreta num lugar que não pode. Eu fico olhando, fico quase indo para o acostamento. O cara, por ter um carro grande, eu falo, é muito carro para pouco piloto. Ele tem realmente a sensação de que ele, desculpem usar a expressão, mas que ele tem aquilo grande, sabe? Eu não usei. Que ele tem aquilo grande, que ele é poderoso, que ele não passa por cima dos outros, porque ele pode ir preso, mas ele faz bastante, chega bastante perto disso. Tem uns que passam, né? Tem uns que passam, né? Então, acho que além da fragilidade que ele assume ser característica feminina, né, tem também esse poder que ele se percebe imbuído desse poder, né? Então, não estou negando o que você falou, estou colocando mais uma dimensão desse frágil aí. A minha colocação foi mais extratextual mesmo do que textual. Não, mas é textual também, porque nesse segundo conto a gente percebe uma misoginia bem claramente colocada. Márcia, por favor. Então, eu pensando na análise psicológica desse personagem, eu escolhi a palavra polidamente, está no início do segundo parágrafo, logo no início do conto, na primeira página. Então, esse homem tem uma vida dupla, é certo, né? Nessa vida dele social, em que ele é marido, pai, empresário e tal, ele é um homem polido, né?
Ele é um homem, ou seja, que não passa para ninguém a impressão, ou não dá indícios a ninguém daquilo que ele é realmente, das atrocidades que ele comete, né? Na vida social dele, nessa vida que talvez se sobressaia, ele é um homem polido, ele não dá indícios da perversidade dele, das questões doentias dele que ele exerce secretamente, né? Ele é um homem bem coisa de psicopata, né? O psicopata normalmente ele é polido, ele é calmo, ele é tranquilo, ele não se exalta, né? Eu tive oportunidade de ter um aluno psicopata. É horrível. Eles nos levam ao extremo, assim, eles tentam nos tirar do sério, né? O psicopata. E aí quando tu te exalta um pouquinho, ergue um pouco a voz, a senhora está nervosa. O psicopata tem isso, né? Ele é polido. Ele não perde o controle. Quem perde o controle são pessoas comuns, normais, né? Pessoas normais perdem o controle. O psicopata não perde, né? Ele é sempre polido. Na análise da doença desse ser aí. Perfeito. Então, para fechar, se alguém tiver mais alguma coisa, senão eu vou fechar aqui e falar umas coisinhas. Bom, eu queria chamar a atenção pro título. Seu título ele é descritivo, né? Passeio noturno, tudo bem. É um passeio que ocorre à noite, né? Mas a palavra passeio, né? O primeiro parque do Rio de Janeiro, que era a corte, né? Ainda não era a corte, mas, né? Ia se transformar na corte, era a sede do vice-reinado, que foi construído no século XVIII, né? O primeiro parque assim, praça, se chamava Passeio Público. Então, era para o pessoal passear, para andar, olhar coisas, conversar. Então, passeio tem essa dimensão distrair. Lúdica, né? De distração, exatamente, mas de distração, de espairecer. A gente fala, tá nervoso, dá uma passeada, vai andar, né? Então, confraternizar. E aqui, esse passeio dele, Nossa Senhora, né? E a outra palavra é noturno, que ocorre à noite também. Mas aqui noturno é a dimensão sombria desse passeio, né? É um passeio soturno, não só noturno, mas soturno. Então, uma primeira palavra que ela está totalmente deslocada do seu sentido original, né? Vou ali passear, vou matar 2 ou 3. Isso não é um passeio, é mais uma caçada. É mais uma caçada. Quem fala em passeio é a mulher, mas para ele não é um passeio. Para ele é uma caçada. É claramente uma caçada. Tirando... é com carro. Mas se não fosse com carro, se fosse na selva, se não fossem homens e mulheres, mas fossem leões, ele é exatamente uma caçada. Ele vai para matar, né? Ele está procurando matar. Então isso também está claro nesse... Vale a pena ler o Rubem Fonseca, ele é um autor que tem contos magníficos, tem livros magníficos. E foi bom hoje, veio bastante gente. Faltou até... Foi só fazer 10 cópias somente, que faltou. A semana que... Fica para você. Na semana que vem, não, no mês que vem, eu vou fazer só 8 cópias, para ver mais gente. Então, gente, muito obrigado pela vinda. Não sei ainda qual é o conto do mês que vem, mas eu vou mandar para vocês com antecedência, tá? Muito obrigado por vocês terem vindo. Acho que o debate hoje foi bem legal. Muito obrigado. Muito bom estar com vocês, pessoal. Eu entrei em licença, sou professora, entrei em licença prêmio faz 2 semanas, aí eu pensei, não preciso ir no Clube do Conto, porque eu tenho uma tendência muito grande ao isolamento, né? Vou me isolando, fico em casa e não saio mais. Não passeia? Não passeio. Eu preciso passear, vou lá no Clube do Conto. Passeiem bastante aqui também por essa livraria que tem tesouros maravilhosos. Eu passeio preferido. Olha, não precisamos ir embora, porque temos bolo, temos cuca, temos café. Podemos continuar aqui conversando, tá? Só vou encerrar a sessão do Clube do Conto. Mas a coisa de ser professora e trabalhar, ler muito,